Paz do Senhor Jesus, vamos estar agora começando a respeito aí de uma nova série a respeito dos anjos. Eu tenho certeza absoluta que você será abençoado, sua casa, seu lar. Então, nesta noite, nós estamos aí com um misto de vídeo-aula com uma ministração, pois a palavra de Deus ela é poderosa. E esse tema anjos, ele vai trabalhar muito na nossa fé, até porque os anjos estão descritos nas escrituras sagradas, na palavra do Senhor Deus. Então eu peço que você também se inscreva aí no canal para dar uma ajuda aí para que o YouTube possa estar também com os seus mecanismos aí, indicando a gente para mais pessoas. E você que está pelo site também, você pode clicar aí no cantinho escrito YouTube, vai lá no YouTube e se inscreve, tá bom? Até porque a gente vai começar agora uma jornada de vários vídeos e, obviamente, você vai assistir dentro do seu tempo, mas toda quarta-feira a gente vai estar colocando aí um tema novo da semana e vamos assim trabalhando a fé e abençoando as vidas em nome do Senhor Jesus, tá bom? Para quem não me conhece, sou o pastor Eduardo e vou estar com você aí falando a respeito de anjos, tá bom? Esses anjos que a Bíblia descreve, eles são conhecidos de muitas pessoas, independente da religião. Conhecidos que eu falo assim, uma questão de nomenclatura, uma questão se existe anjo ou não existe anjo, ou será se é uma história criada, se é uma mitologia grega, o que são os anjos. E aí a gente vai descorrer e eu tenho certeza que você saberá de coisas abençoadas aqui para a sua vida, tá bom? A gente vai falar em anjos, e aí nesse primeiro slide a gente colocou aí mensageiros enviados, tá? Existe um motivo de estar aí mensageiros enviados. Qual é o motivo? Primeiro, a Bíblia ela é escrita na língua original no hebraico, mesmo sendo o Novo Testamento, ela vai estar escrita no grego, porém, a mentalidade, o significado é sempre partindo daqui. Existe um motivo de estar aí mensageiros enviados. Qual é o motivo? Primeiro, a Bíblia ela é escrita na língua original no hebraico, mesmo sendo o Novo Testamento, ela vai estar escrita no grego, porém, a mentalidade, o significado é sempre partindo daquilo que Deus iniciou com o ser humano. E Deus iniciou com o ser humano justamente o hebraico, tá? E aí a gente tem a palavra anjo, que em hebraico se chama malak, e esta palavra anjo, malak, ela significa justamente isso daí, tá? Enviado ou mensageiro. No Novo Testamento, a gente tem a palavra aí no grego, que é angelos, e este angelos vai dizer a mesma coisa, mensageiro ou enviado. Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou falar aqui para você. A palavra mensageiro, a palavra enviado, ela traz algo para você, ela significa algo na sua vida, se bate na tua porta alguém e você pergunta quem é, e a pessoa diz assim, um mensageiro, logo você vai entender que esta pessoa tem uma mensagem para você. Se usarmos o outro nome, enviado, e a pessoa responder para você assim, eu sou um enviado. Enviado de quem? Enviado de qual endereço? Da parte de onde? E aí, neste caso, o anjo, ele tem este significado. E por que é que eu disse agora no início do vídeo para você a respeito do que a Bíblia fala no hebraico? Porque no hebraico, a palavra, a letra, vai ter um significado. E por detrás de cada significado tem uma crença, tá? Então, o que, que acontece? Quando eu digo para você a respeito de que uma aula como esta de hoje vai trabalhar na sua fé, é porque vai trabalhar na sua crença, vai trabalhar nos significados
que você tem aí na sua vida a respeito deste tema. E os anjos existem e eles estão no nosso meio e os anjos estão a serviço de Deus. E nós vamos saber como é que isto funciona e como é que a Bíblia nos orienta a respeito de todas estas coisas, tá bom? A respeito do anjo. Então, primeira parte, eu quero que você pense isso. Anjo é um mensageiro, então ele me traz uma mensagem, ele me traz uma palavra ou ele me traz algo aonde seja visual, que não deixe de ser uma mensagem, o visual. Nós nos comunicamos também por aquilo que é visual, nós nos comunicamos por aquilo que é verbal. Então, o anjo, ele aparecendo para uma pessoa, qual é a comunicação que esse anjo vai trazer para a pessoa? Só do fato dele aparecer. Muitas vezes a pessoa vai tomar um susto, a pessoa não vai tomar um susto, a pessoa vai achar estranho, a pessoa vai indagar quem é esta pessoa, quem é este ser, qual é a forma dele. Então, o anjo, ele é um mensageiro, o anjo, ele é um enviado. Aí escute, a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. E dentre a armadura ali falada pelo apóstolo Paulo, existe o capacete da salvação. Neste capacete da salvação, se você meditar e refletir, e é isso que eu quero fazer com você nesse vídeo, meditar e refletir naquilo que a Bíblia diz. Meditar e refletir nos significados do que a Escritura Sagrada traz para a gente. Meditar, refletir é também imaginar. Então eu quero que você imagine aí esses nomes a respeito de anjo, esses nomes a respeito de enviado, e medite agora no que eu estou falando, que é sobre a armadura de Deus. A armadura descrita em Efésios capítulo 6. Esta armadura tem ali o capacete da salvação. Esse capacete da salvação, ele é só uma oração que eu devo estar fazendo ali de Efésios 6? Será se esse capacete da salvação realmente ele existe? Será se Paulo só fez uma comparação ali com aquilo que era conhecido na ocasião como aqueles soldados romanos, como aqueles guerreiros? O que é este capacete da salvação? E a Bíblia descreve uma armadura, porque certamente nós entramos em combates, e esses combates eles são espirituais, e aquilo que é espiritual ele se materializa também nas nossas vidas. Então, uma vez que a Bíblia me diz que existe uma armadura, e esta armadura vem de Deus, e nela contém o capacete da salvação, significa que esse capacete existe um lugar a ser usado, e obviamente é na cabeça. Você não vai usar um capacete no pé, você não vai usar um capacete na mão, você vai usar um capacete na sua cabeça. E qual é a função de um capacete? É proteger você, proteger a sua cabeça, proteger numa queda, proteger de algo que seja lançado contra você, e especificamente na ocasião que Paulo escreve aos Efésios, ali, naquela época, o que era conhecido não é o que é hoje. Ainda hoje usamos capacetes, não é? No setor militar, os motoqueiros, esportes radicais, mas o capacete é para proteger. Agora, existe um capacete espiritual, então existe um capacete espiritual e existe uma armadura espiritual. E este capacete, essa armadura, ela não é vencida com o tempo, porque o que é espiritual, ele é permanente, ele não é vencido. O que é espiritual, ele é eterno, ele é fora do nosso tempo. E aí o que ocorre? Uma vez que a palavra diz que nós devemos usar o capacete da salvação, significa também que ele vai proteger a minha mente. Então agora a gente tem duas situações aqui na ministração de hoje. A gente tem os anjos, que são mensageiros, que são enviados, e a gente tem uma armadura descrita pela palavra de Deus como a armadura de Deus. E dentre ela nós temos o capacete da salvação. Esse capacete da salvação vai proteger a mente. E a mente, no que é que ela precisa ser protegida? Ela precisa ser protegida somente numa queda física? Pois o capacete ele é espiritual, a armadura ela é espiritual. Então o capacete ele vem para proteger justamente aquilo que são os nossos pensamentos, aquilo que são as influências que vêm por meio de verbalização
ou aquilo que é visual. Por isso é um capacete. E o capacete é importante por qual motivo? Porque ele está na nossa cabeça, na nossa mente. E na nossa mente, a gente vai processar os pensamentos, a gente vai tomar as decisões, e as decisões vão incluir muitas coisas na nossa vida. A nossa mente, ou a nossa cabeça, ela tem aí os ouvidos. E a Bíblia, inclusive, fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, cada ser humano tem aí os seus ouvidos, e a função do seu ouvido também é de escutar. E no caso, o que nós escutamos? Escutamos a palavra de Deus, um capacete da salvação. Meditamos na Bíblia, capacete da salvação. Mas observe que a Bíblia fala de anjos. E os anjos, eles não são somente os anjos bons. E é o que nós vamos ver no decorrer das ministrações. Mas os anjos não são somente os anjos bons. Aquilo que são chamados espíritos malignos, eles são anjos caídos, anjos que se afastaram da glória de Deus, anjos que se rebelaram contra Deus, e eles hoje são conhecidos como espíritos malignos, são conhecidos como demônios, são conhecidos como adversário, mas existem também os anjos que estão a serviço do nosso Deus. E esses anjos que estão a serviço do nosso Deus, eles estão atuando, e nós vamos observar a atuação deles. Mas eu quero que você ainda medite sobre isso. Anjo é um mensageiro, anjo é um enviado. Logo, um mensageiro ele vai trazer mensagem, e essa mensagem vai ter um receptor. Esse receptor sou eu. Esse receptor é você. E nessa mensagem que você recebe, nessa mensagem que você muitas vezes tem, esta mensagem, ela está trazendo benefício, ela está trazendo malefício para você. Esta mensagem está trabalhando na sua vida, de qual forma? E esta mensagem vem de onde? Esta mensagem vem de um anjo colocado por Deus, ou esta mensagem vem de um anjo que é caído? Então também temos que ter um discernimento, também temos que estar atento ao capacete da salvação, que não é somente uma oração comum de ser feita, é uma oração crendo em um estilo de vida, pois os anjos, eles existem e trabalham na nossa vida, tá bom? Vamos seguindo. Existe um motivo de estar. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, olha só, a Bíblia fala na carta aos Hebreus a função dos anjos. Os anjos são enviados e eles são ministradores. Quando a Bíblia fala aqui em Hebreus 1,14 a respeito de espíritos ministradores, é porque a Bíblia está descrevendo qual é a natureza dos anjos. Essa natureza dos anjos, ela é uma natureza espiritual. Então, eles são criados, então os anjos têm uma data de início, diferente do nosso Deus. O nosso Deus, ele nunca foi criado, porque ele é. O nosso Deus, ele não tem início e não tem fim. Ele é fora da compreensão do ser humano a respeito daquilo que é tempo. Mas os anjos não, os anjos eles foram criados. E os anjos criados com algumas funções. Essas funções quais são? As funções deles são de ministrar. E ministrar é o quê? É levar uma mensagem, ministrar é levar algo para a pessoa, ministrar é fazer uma intervenção na vida de alguém. E eles são enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Outra função interessante dos anjos. Os anjos, eles servem, então eles têm já essa incumbência, essa missão de servir. Por isso, medite comigo no que eu vou falar com você. Quando Jesus, ele ressuscita, o anjo ele vai lá e move a pedra do sepulcro.
Jesus, com todo o poder, com toda a autoridade, ele poderia apenas dizer assim: pedra, se mova, e a pedra iria se mover. Mas os anjos estão para fazer as suas funções. E ali então o anjo serviu, abrindo a porta, movendo a pedra que estava ali guardando o sepulcro, onde Jesus estava sepultado e ele ressuscitou. E aí, obviamente que talvez você pergunte assim, tá, se os anjos são para servir, como é que ocorre a questão dos anjos caídos? Os anjos caídos também servem, só que eles servem o inimigo da nossa alma, que é Satanás, e eles também servem as ordens. Quais ordens? Deus dá uma ordem, eles servem, eles obedecem. Então é por isso que a autoridade no nome de Jesus faz com que os espíritos malignos, eles obedeçam a voz de autoridade. E esta autoridade, ela é dada no nome de Jesus, porque é assim que a Bíblia diz, é assim que a Bíblia ensina, assim que a palavra de Deus ela é real. Então, os anjos, sejam eles caídos ou anjos que não se rebelaram, eles obedecem, porque eles estão numa missão sempre de incumbência de servir e obedecer. E aí, obviamente, que a gente vai falar aí em outros momentos sobre cada situação dos anjos, mas antecipar para você, que talvez você ainda pergunte aí dentro de si. Se não perguntou, eu vou estar já adiantando uma pergunta aqui, tá? Então, no caso, os anjos que são caídos, por que é que eles não obedeceram eternamente a Deus lá nos céus? Justamente porque os anjos tinham o livre-arbítrio, e com o livre-arbítrio eles tinham a decisão de servir a Deus na sua totalidade ou não servir a Deus. E então eles decidiram se afastar de Deus. E esse afastar de Deus significa ser destituído da glória, assim como a Bíblia fala que o ser humano foi destituído da glória. Porém, os anjos, eles se rebelaram de maneira que eles queriam ser igual a Deus. Os anjos queriam o trono do próprio Deus. Os anjos queriam algo que nunca iria acontecer. E por conta disso daí, eles foram expulsos daquele lugar de glória, o lugar de glória que outrora eles tinham acesso, eles eram anjos normais, como a gente percebe os demais anjos nas suas atuações de hoje, tá bom? Mas eu quero que você foque nisso aqui. Hebreus 1:14. São todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. A salvação vem por meio de Jesus. Eu herdo a salvação porque ela me é dada como herança, mas eu tenho que aceitar esta herança. E aí, no caso, os anjos, eles estão servindo aqueles que creem na pessoa de Jesus. Os anjos estão intervindo, mas somente nas pessoas que creem em Jesus? Não, os anjos também eles vão intervir em batalhas para que as pessoas tenham a chance de conhecer o propósito de Deus, o chamado de Deus, a vontade plena do Senhor Deus. E dentre isso daí, esta vontade, propósito, qual é o propósito maior do Senhor Deus? É a salvação do ser humano. E é por isso que ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora a gente vai para Gênesis 20, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora a gente vai para Gênesis 28:12, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, com o topo alcançando o céu, e os anjos de Deus também subiam e desciam por ela. Então, olha só, os anjos, eles podem vir em um sonho espiritual e nós podemos os reconhecer, testificando dentro de cada um de nós
se são seres espirituais. E é isso aí que vai vir uma resposta dentro do seu interior. E no caso aqui, neste sonho, foi mostrado que havia ali uma escada. E nesta ocasião de Gênesis 28, a gente percebe que Deus ele permitiu um sonho espiritual, permitiu também mostrar que os anjos estavam trabalhando em prol do seu filho. Então, olha só, os anjos estão trabalhando em prol da sua vida. Os anjos estão trabalhando para que você continue a sua carreira de fé, como está escrito em Hebreus, para que você continue firme. Os anjos estão trabalhando para que as bênçãos do Senhor cheguem sobre a sua vida. E como é que eles trabalham? Eles trabalham ministrando, eles trabalham sendo enviados, eles trabalham trazendo justamente mensagens, tá bom? Então, Gênesis 28, 12. Agora a gente tem Êxodo 23, 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para te guardar pelo caminho e para te levar ao lugar que tenho preparado. Olha só, o anjo enviado para dirigir o povo de Deus. O anjo estava dirigindo as pessoas para um caminho que era preparado pelo nosso Deus. Então, olha que Deus, ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito, ao meu respeito e ao seu respeito. Por isso você tem que crer na palavra de Deus, por isso você tem que se alimentar de versículos como este, por isso você tem que meditar nas escrituras sagradas e meditar, é isso que eu estou fazendo com você aqui desde o início do vídeo. Então escute, faça uma oração hoje, fale com Deus, Deus, prepara o meu caminho e envia um anjo adiante de mim, que este anjo possa me conduzir ao lugar que o Senhor tem preparado, que este anjo possa estar me protegendo também dos ataques, que esse anjo possa estar cooperando comigo para que as lutas que muitas vezes sobrevêm na minha vida, elas não tenham aí sucesso, elas não tenham prosperidade, elas não tenham efeito, tá bom? Agora, você tem que fazer uso da sua fé, você tem que fazer uso das escrituras sagradas, como nós aqui estamos fazendo, tá bom? Gênesis 19, verso 1 ao 3. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os viu, levantou-se para recebê-los, e prostrou-se com o rosto em terra, e disse: Meus senhores, venham para a casa deste servo, passem aqui a noite e lavem os pés. Amanhã poderão continuar o seu caminho. Não responderam eles: passaremos a noite na praça. Então, olha só, você conhece a história de Sodoma e Gomorra? Deus ele enviou anjos para que pudesse ali livrar Ló e a sua família da destruição que estava prestes a chegar sobre Sodoma e Gomorra. Vale a pena você estar orando? Vale a pena você servir a Deus? Vale a pena, e olha o que Deus faz. Abraão estava orando, intercedendo, e Deus conversou com Abraão dizendo que Sodoma e Gomorra seria destruída, porque o pecado chegou até a presença do Senhor Deus. E quando isto é declarado na Bíblia, significa que o pecado ele está muito alto. E Deus olha para aquela cidade e ele percebe que nos corações que ali estão não haverá nenhum tipo de arrependimento. Mas tem um coração ali que poderia ter uma chance, e essa chance foi dada. Era o coração de Ló e a sua família. E eu entendo que enquanto Abraão estava ali orando, falando com Deus, intercedendo, Deus estava usando de sua misericórdia. Misericórdia é aquilo que deveria acontecer comigo de mal e não acontece por conta de que Deus usa uma misericórdia. Então Deus, pela sua misericórdia, ele envia anjos, e esses anjos vão ali até Sodoma e Gomorra, e eles vão com uma missão. Qual é a missão? Tirar rapidamente Ló e a sua família daquele lugar de destruição. Observe mais uma vez,
os anjos, eles ministram. Os anjos, eles atuam em muitas ocasiões de forma física, aparente, surgindo. E aqui no caso, muita gente pode imaginar que esses anjos aqui chegaram lá com asas reluzentes. Não. Eles chegaram e Ló não sabia direito se aquilo ali era um ser celestial, se era um anjo, se era um ser humano. Eles não sabiam. Por quê? Porque ao adentrar em Sodoma e Gomorra, eles estavam na fisionomia de ser humano. Então, os anjos, eles usam muitas ocasiões a fisionomia de um ser humano, tá bom?